paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Abraços calorosos a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor venha reger os lares dos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Bem-vindo à casa. Glória a Deus. Como prometido, vamos falar dos dois retornos de Cristo. O retorno de Cristo para a igreja, vamos separá-los. É muita confusão e muita pergunta que me fazem nos comentários. Até mesmo aqui pessoas da igreja não sabem separar, né, os dois retornos de Cristo. O segundo retorno é para a igreja. A primeira vinda ele veio em carne no ventre de Maria. O terceiro é para Israel. Não tem, amados irmãos, dois arrebatamentos. Mas antes de falar sobre esses dois retornos, eu quero agradecer a você, irmão, pastores, obreiros do Senhor, que tem apoiado o nosso canal, que tem ajudado a obra. Estou extremamente grata a todos vocês que têm ajudado essa obra. Também quero agradecer as orações dos amados irmãos. Eu quero falar dos dois retornos de Cristo, separando para os irmãos não ficarem confusos igual muitos. Tem aí na internet muita confusão, muita bagunça, vamos dizer assim, com a palavra de Deus. E não é isso que queremos. Então eu vou fazer em parte, falar em parte sobre o que Deus me mostrou. Quando Deus me mostrou o arrebatamento da igreja, e não só foi uma vez só, viu, amados irmãos? Foi várias vezes que o Senhor me mostrou as encenações do arrebatamento para a igreja, e eu não compreendia quando eu lia a palavra. Eu via outra coisa diferente. Eu comecei a orar e o Senhor mandou estudar a Bíblia. Mandou eu ler a Bíblia e separar versículos que falavam tanto do segundo retorno para a igreja como do terceiro retorno para Israel. O que não é dois arrebatamentos. Não existe dois arrebatamentos. É um só para a igreja, para nós gentios, que não somos da nação de Israel. Porque para a nação de Israel, ele vai vir para proclamar o milênio. Para vencer o anticristo na batalha do Vale de Meguido. Os irmãos entendem? Ele vai batalhar na batalha do Armagedon, ou a batalha no Vale de Meguido, como queira. Não é? Os dois eventos são os mesmos. E para nós, ele vai vir silenciosamente, como a Bíblia fala, como ladrão. E foi isso que eu vi e ouvi. Para a igreja, ele vem como ladrão. Para Israel, ele não vem como ladrão. Ele vai vir como rei, proclamar o seu reino. Ele vai vir num cavalo com milhares e milhares de santos e anjos que o acompanharão. E todo olho o verá por ocasião dessa época. Mas para nós, ele vem em silêncio. Vamos ler em Mateus, né? Essa primeira parte. Abra comigo sua Bíblia, pegue depois um caderninho, reveja o vídeo quantas vezes for necessário, porque nós vamos separar as mensagens de Cristo, porque ele descreve os dois aqui em Mateus, glória a Deus, 24, ele descreve os dois, mas tudo junto, no mesmo texto, na mesma escrita. É onde muitos pastores se confundem.
Vamos ler primeiro o segundo retorno, que é para nós a igreja. A igreja é gentílica. Deus trata Israel num tempo diferente, de modo diferente. A igreja ela é tratada de um só modo. Nem todos os israelitas, fora o remanescente que eu sei que existe, tem o remanescente de Israel, que é a igreja também. Os que se converteram ao Messias. É a igreja, faz parte da igreja. Glória a Deus. Mas a igreja, a maioria que predomina, nós somos de outra raça. Nós somos o gentio que Paulo fala, é o tempo dos gentios. E para nós, Deus criou esse evento chamado arrebatamento junto com a primeira ressurreição. O arrebatamento da igreja se dará junto com o evento da primeira ressurreição. Glória a Deus. Então vamos ler aqui Mateus 24. Glória a Deus. O versículo é o 36. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tá, vamos pular agora para o 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e será deixada outra. Portanto, vigiai, verso 42, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendeis, pois, isto? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Se é na hora que a gente não espera, como haverá alarido no céu, haverá aviso? Não. Aqui também ele fala nesse mesmo capítulo, glória a Deus, no versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou em outras bíblias, as águias. Amados e queridos irmãos, não se deixe enganar pelos falsos profetas ou por pessoas que pregam sem experiência. Eu tive, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, nem sou dona da verdade, mas eu tive essa experiência. O Senhor não aparecerá no seu segundo retorno para a igreja. As pessoas vão estar desapercebidas, por isso ele dá o aviso. Ele dá o aviso que ele vem como ladrão, que ele vem como relâmpago, para todo mundo, que ele enfatiza bem aqui, que como o relâmpago se mostra ao ocidente e se mostra ao oriente, e vem para o ocidente, assim será a vida dele. É um piscar de olhos que nós vamos ler também em 1 Coríntios. É no minuto. Não tem como, nessa ocasião do arrebatamento para a igreja, todo olho vê. Quando ele diz em Apocalipse 1:7, que todo olho o verá, ele está voltando para Israel. Ele vai se permitir ver por toda a humanidade. Assim como tem o arrebatamento da igreja,
Aparecendo agora, amados irmãos, um vendedor de fruta na rua. Glória a Deus. Então eu vou ligar aqui o microfone. Tá passando aí na rua, meus amados irmãos, um vendedor de fruta. Eu estou gravando aqui na varanda da minha casa. Né? Glória a Deus. Então, por ocasião do arrebatamento da igreja, ele não vai ser permitido filmagem. Glória a Deus. Ele vai estar nas nuvens. E o Espírito Santo entregando a noiva, junto com os anjos, ao cordeiro. A noiva é a igreja. O Espírito Santo vai estar entregando a igreja. Por isso que ele diz, olha, estando duas moendo no trabalho, uma será levada. Está falando de homem e mulher aqui. Primeiro ele fala do homem. Estando dois no campo, um será levado e um deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Que simplesmente as pessoas vão desaparecer e ninguém vai entender o que está acontecendo. E ele fala que nós não sabemos a hora. Glória a Deus. Mas Israel vai ter sinais. Quando ele retornar para o povo de Israel para proclamar o milênio e proclamar o seu reino, ele vai dar sinais a todas as nações. Os irmãos entendem? Que muitos pastores confundem esses sinais com o arrebatamento da igreja. E não é para o terceiro retorno de Cristo. Quando eu vi a cena do arrebatamento, eu vi isso. Ninguém podia me ver. Eu vi as pessoas sendo deixadas para trás. Parece que o vendedor de fruta foi embora. Vou desligar aqui. Glória a Deus. Eu via, meus amados, a igreja subindo. E as pessoas não viam nada. Elas estavam fazendo o seu trabalho. Eu vi uma mulher lavando a calçada. Ela estava com a mangueira lavando a calçada. E ela era cristã e havia ficado. Eu via pessoas que ficaram e começaram a procurar por outras pessoas que estavam à sua volta. Eu vi uns diáconos, o Senhor falou o nome deles para mim, que eles ficavam procurando e perguntando por que eles tinham ficado. Ninguém via Jesus nas nuvens por essa ocasião do arrebatamento da igreja. Como está escrito aqui, meus irmãos, em Tessalonicense, vamos ler. Meu Deus. O 4, né? É primeiro. Primeiro Tessalonicenses 4. Paciência um pouco, né? Leia junto comigo. Porque, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. E só quem vai ouvir esse alarido é a igreja. Só quem vai ter ouvidos, porque aqui precisa ter ouvidos espirituais para ouvir essa voz de arcanjo, essa trombeta, como eu vi na cena que o Senhor fez para mim. Ele não gosta da palavra simulação. Ele falou para falar cenas. Quando ele me mostrou
as cenas do arrebatamento. Só quem vai ouvir esse alarido é nós, a igreja, os que creram. Os que aceitaram Jesus, deixaram o mundo, renunciaram aos seus pecados e vivem uma vida de santidade, é que vai ouvir esse alarido e vai se encontrar com ele nas nuvens. É num minuto, num piscar de olhos, como está aqui também em Coríntios. Glória a Deus. 1:15 que diz, é no verso 51, 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, ou quer dizer, morremos, mas todos seremos transformados. É o evento do arrebatamento que vai transformar a corrupção do nosso corpo em corpo incorruptível. Tantos que estão mortos que vão ressuscitar nessa hora. É um evento em que ocorrerá a primeira ressurreição e a nossa transformação. No momento, num abrir e fechar de olhos. Captou? Glória a Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, não dá para o mundo inteiro prestar atenção que Jesus está vindo buscar o seu povo. Senão eles iam correr e aceitar Jesus nessa hora, mas isso não acontecerá. Imagina aí, Jesus vindo, dando tempo na nuvem, e ele compara o arrebatamento quando ele fechou a arca. Glória a Deus. Não tem como as nações olharem ele vindo, ressuscitando morto, nós sendo transformados e o povo se lamentando, vendo tudo isso. Não. As pessoas não vão ver isso. Esse evento do primeiro arrebatamento não vai ser tudo no invisível, não vai ser visível a nossos olhos, a olhos de ninguém. Os túmulos se abrindo, o corpo só vão ver os túmulos abertos. Como viram o túmulo de Jesus, vai ser a mesma coisa, as pedras vão rolar. Ou tiver a essência de alguém que faleceu nessa terra, vai estar ali os anjos com o Espírito Santo trazendo de volta. A pessoa pode ter virado excremento de alguma cobra que o engoliu, de algum animal. Aonde ocorreu isso, ali estará os anjos e o Espírito Santo para trazer de volta o corpo, como o Espírito de Deus trouxe de volta o corpo de Jesus Cristo, imortalizado novamente. Assim será o nosso corpo, vai ser trazido de volta na imortalidade, como Paulo diz aqui no 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. Não importa onde a pessoa faleceu, ali estará ordenado o Espírito Santo de Deus e os anjos para fazer esta obra para Deus. Os irmãos entendem? Glória a Deus. Meus irmãos, mas as más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Não tem como essa palavra errar. É um piscar de olho que ele está dizendo. Num abrir e fechar de olhos. Verso 52 de 1 Coríntios 15. Pisca os olhos aí, meus irmãos. Pisca, meus irmãos. Pisca os olhos. Não tem como Jesus ficar fazendo essa obra no visível. Porque muitos agora aceitariam ele. Aí seria fácil dobrar o joelho. Eu te aceito agora eu creio na tua palavra. Agora eu creio em ti. Agora eu estou vendo que era verdade o que os crentes pregavam. Não vai existir isso. Quando Noé fechou a arca, eles também fizeram isso. Mas Noé não pôde abrir a arca. Não pôde abrir a porta da arca, pois foi Deus que a fechou. Assim a porta da graça no dia do arrebatamento também será fechada. E é Deus que fechou.
terminou a nova aliança no sangue do Cordeiro. Quando ele disse, este é o sangue do Novo Testamento, é o sangue da nova aliança, ele estava abrindo a porta da graça quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Glória a Deus. Ele estava abrindo a porta da graça. E por ocasião desse evento que é o arrebatamento da igreja, ele estará fechando a porta da graça. Então não tem como se converter na hora, não tem como ninguém ver ele, não creia nisso. Glória a Deus. Esse é o arrebatamento da igreja. O primeiro retorno. O primeiro foi em carne, é o segundo retorno. A primeira vinda foi no ventre de Maria, nascido na cidade de Betleém, Belém de Judá. Oh, glória! Na cidade chamada Casa do Pão, ou Pão e Padaria, nasceu o Cristo bendito, o Salvador. Mas agora ele vem glorificado, ele vem como noivo, ele vem como ladrão. Não sabemos a hora. Glória a Deus. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, minha irmã, meu irmão. Não deixe o inimigo te levar com o mundo. Não se corrompa, meu amado. Guarda-te em santidade, porque só os santos serão arrebatados por essa ocasião. Só os que aceitaram Jesus e renunciaram o pecado. Porque muitos cristãos ficaram, não creia nesse negócio de suficiência da cruz. Não creia na doutrina de João Calvino que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. Senão o Senhor não daria os avisos de vigilância. Como está escrito, para vigiar. E ele ainda diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. É vários avisos que o Senhor dá. Não existe suficiência da cruz, não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você tem que lutar. Você tem que lutar para ser santo. Você tem que lutar, que orar, que vigiar, jejuar. Fazer coisas agradáveis a Deus. Buscar na face do Espírito Santo maneiras de agradar a Deus. Para não ser deixado para trás. Glória a Deus. Amém? Pisque os olhos. Não dá tempo de pegar o celular, não dá tempo de ligar para ninguém. Para pedir perdão. Em todo tempo que se chama hoje, libere perdão. Peça perdão também a quem de direito. Não guarde mágoa, não guarde raiva, não guarde rancor, não guarde ódio. Dos teus irmãos, de ninguém. Nessa terra, porque não vale a pena. Eu vi com esses olhos que Jesus há de levar para a glória. Os que não puderam entrar na pátria celestial. Os invejosos, os rancorosos, os raivosos. Não puderam entrar. Os soberbos, esses diáconos que eu vi deixado para trás na igreja, eles estavam com veste branca. Eles eram cristãos, como eu e tu. Mas o Senhor disse, eu perguntei ao Senhor, na ocasião que ele me disse, me mostrou essa cena, foi em 2014. Vi jovens. Perguntei ao Senhor por que eles ficaram a soberba. Onde estava a suficiência da cruz nessa hora? Onde estava a doutrina de João Calvino? Os calvinistas que falam que uma vez salvo, salvo para sempre? Uma parafina que é. Glória a Deus. Vamos ter cuidado, por isso que Jesus deu o aviso. Guarda bem o que tu tens. Guarda a tua coroa para que ninguém tome ela. Coroa da vida eterna. Glória a Deus. Te guarda para que ninguém tome a tua coroa. Para que esse aviso?
Se uma vez salvo, salvo para sempre, não precisava de aviso. E as escrituras dão vários avisos. Deixa aí nos comentários os avisos que Jesus deu para nós, o que vocês sabem e entendem como aviso. Que ele deixou os avisos. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de ti, se não se guardar em santidade. Essa mulher que eu vi estava de calça comprida, cabelo cortado, uma blusa vermelha decotada, e ela ficou, o Senhor me revelou o pecado dela. O jovem que estava tocando violão, as lágrimas caíam nos violões deles. O Senhor disse, eles não vinham tocar para mim, eles vinham tocar para impressionar as moças. Esses dois diáconos estavam muito soberbos, estavam com soberba, embriagados de si mesmo, não puderam ir com o mestre para a pátria celestial. Como? Tem muito engano por aí. Fuja desses enganos absurdos. A palavra é bem clara aqui em 1 Coríntios 15, 52. No momento, não abrir e fechar de olhos. Só quem vai ouvir essa trombeta é a igreja. Só quem vai ouvir e ver Jesus na nuvem é a igreja. Glória a Deus. E mais ninguém. Os que ficaram estavam na cegueira espiritual. E grande parte da igreja ficará. Está na parábola das 10 virgens. Ficará para amadurecer na fé na grande tribulação. Ali eles vão amadurecer na fé, porque não quiseram amadurecer enquanto houve tempo. Agora eles vão amadurecer na fé, por ocasião da grande tribulação, onde a pena capital vai ser instituída para matar todos os cristãos que ficaram na terra e todos que não aceitaram a marca da besta. Vão morrer, vão ser guilhotinados. Todo tipo de pena de morte será levantado. Por isso, guarda. Guarda bem o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção. Cristo disse que viria 2 sinais. Ele falou para a igreja. Maremoto, terremoto, pragas, peste, fome, guerras, rumores de guerra. Agora vamos ver o terceiro evento para Israel. O terceiro retorno. Olha os sinais para Israel. Visto que os apóstolos eram israelitas, separa os versículos para você entender. Nesse mesmo capítulo de Mateus 24, ele fala da vinda dele para nós, igreja, e para o povo de Israel, que é o terceiro retorno. Os irmãos entendem? Então, ele diz, logo, verso 29, do capítulo 24 de Mateus, aqui é para Israel, não é para nós. Logo depois da aflição daqueles dias, que é a grande tribulação. Todo esse capítulo fala da grande tribulação, das aflições da grande tribulação aqui, ó. No 19 fala, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Tem gente que traduz isso para a igreja. Isso é para Israel. As grávidas também é para a igreja, porque Deus não vai, ele me mostrou que ele vai arrebatar todas as crianças da terra por ocasião do arrebatamento da igreja. É esses eventos que vai acontecer no segundo retorno, que é da igreja. Ressurreição. Primeiro, ressurreição. Transformação no nosso corpo. E as crianças serão tiradas da terra. E as pessoas não vão mais gerar filhos.
Como o profeta diz, se entregarão à luxúria, se entregarão à sensualidade, mas não se reproduzirão. Se você sabe onde está e qual profeta, vou deixar aí aberto qual profeta que fala isso na Bíblia, para vocês colocar no comentário, nos comentários. Esses sinais do sábado, do inverno, é para Israel. Aqui também outro sinal para Israel. Glória a Deus. No mesmo verso 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. E todos os povos da terra se lamentarão. E todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele vem como rei aqui para Israel. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta. Aqui a trombeta será ouvida no mundo inteiro. Agora sim. Os quais ajuntarão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Aqui é para Israel e para os que não aceitaram a marca da besta e que não foram também mortos. Estão confinados. E os anjos vão tirá-los dos seus confinamentos e trazer para junto do Cordeiro. Aqui não é o arrebatamento da igreja. Oh, glória! Aqui ele está vindo como rei. E todo olho o verá. Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho o verá. Até mesmo os que os transpassaram. Porque é o segundo bloco, nós vamos ainda ensinar isso, da primeira ressurreição. Ela vai ser dividida em 2 blocos. A ressurreição da igreja que morreu em Cristo. Glória a Deus. E a ressurreição dos que morreram salvo pela lei de Moisés. Vai ser o segundo bloco, embora tudo acontece simultaneamente. No período desses 7 anos. Glória a Deus. Quando terminar o período da grande tribulação, que é outro assunto, que Jesus voltar como ele, já vai estar ressuscitando Davi, Moisés. Todo povo que morreu salvo por ocasião da lei. Pode dizer que eu estou mentindo, que eu estou com heresia. E não vai ser pelo sangue do Cordeiro. Abre aqui, pastor. Isaías 19, 26. Ou é 26, 19, vem aí. O pastor Augusto está procurando para mim o versículo. Muitos vão dizer que eu sou falsa profeta, que eu estou pregando heresia, mas não estou. É a Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Glória a Deus. É Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão. Aqui é uma promessa de Deus para os que viveram na lei e foram salvos. Todos que viveram na outra dispensação e que morreram salvo nessa esperança. Os teus mortos viverão, teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. Porque o teu orvalho
será como o orvalho das ervas, presta atenção. E a terra lançará de si os seus mortos. E a terra lançará de si os seus mortos. E a terra lançará de si os seus mortos. Aqui faz parte da primeira ressurreição também. Glória a Deus. E vai ser por um orvalho invisível aos olhos dos homens que vai descer. Ao tiver a essência de um morto. Que morreu em Deus, vamos dizer assim, salvo. Como Jetro, sogro de Moisés. Como Raabe, que deu guarida aos espias de Josué. Tá entendendo? Como os recabitas que seguiram os mandamentos do Senhor e não se embriagavam com vinho. Mesmo sem ser israelita. Mas que adotaram como regra de fé o judaísmo da sua época e viveram, glória a Deus para Deus, crendo em Deus. Então não vai ser o sangue do cordeiro, vai ser um orvalho. Deus me deu isso por revelação. Eles vão dizer que eu estou com heresia. Davi vai ser príncipe eternamente. É para Ezequiel 37, 25, se não falha a memória. Está ouvindo, meus amados irmãos? Onde Davi vai ressuscitar e vai ser rebaixado a príncipe. Porque rei só vai ter um. Então você entendeu os sinais para Israel que está neste mesmo texto do capítulo 24 de Mateus, é onde eles se confundem? Aqui diz Ezequiel 37, 25. E habitarão na terra que dei o meu servo Jacó, a qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Esses todos vão ressuscitar, onde Davi vai ajudar Cristo no seu reinado a governar, como príncipe agora. Então, por essa ocasião do terceiro retorno, vai ter o segundo bloco da primeira ressurreição. E os gentios que restaram íntegro, que escaparam da espada do anticristo, do sinal da besta, eles serão pegos por esses anjos. Esses anjos vão recolher, está no verso 31 de Mateus 24. Os que estão confinados, escondidos, em caverna, em matas, que puderam escapar de alguma forma, vão se fazer judeus também. Muitos vão se fazer judeus por essa ocasião, para escaparem do anticristo, vão viajar para Israel. E Zacarias profetiza em seu livro todo esse evento. Vamos ler o livro de Zacarias. Glória a Deus. 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Tá entendendo? Naquele dia, um só será o Senhor. E um será o seu nome. Oh, glória a Deus. Verso 13. Naquele dia, é no dia que o Senhor está em Israel, sendo visto pelo mundo inteiro, acontecerá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alciar a mão, cada um contra a mão do seu companheiro. Então isso aqui vai haver a batalha para poder se proclamar rei. Vai haver a batalha do Armagedon, no vale de Meguido.
Então é a exterminação da impiedade, do homem ímpio, dos que seguiram o anticristo. Deus vai exterminar o homem ímpio. Que isso fica para o juízo de Deus, que nós vamos fazer outros vídeos falando dos 3 juízos de Deus, viu? Nós vamos estar falando do juízo de Deus, para os irmãos entender o juízo de Deus também. Glória a Deus. Então, ele antes disso vai travar a batalha do Armagedon. E vai ferir os povos com a espada que sai da sua boca. Nós vamos ler aqui que esse é o dia do Senhor. Que você já leu na Bíblia várias vezes. O dia do Senhor é o terceiro retorno, onde toda a terra o verá. Se chama o dia do Senhor. Então não confunda com o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor, quando ele vir com alarido, com todos os seus santos, como profetizou Enoque, que ele viu o Senhor, ele viu o dia do Senhor, vindo com todos os seus santos, vindo a cavalo como rei, coroado, como Israel espera que ele venha como rei. Ele virá para livrar Israel da matança, onde o sangue vai dar nas rédeas do cavalo. Então Israel vai clamar pelo Messias, nessa segunda fase do reinado do anticristo, onde o anticristo vai estar matando ali no vale de Meguido com seus exércitos macabros, os israelitas e todos que não aceitaram sua marca. Então ele vai vir. Olha o que vai acontecer por essa ocasião. No verso 4 do capítulo 14 de Zacarias. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estão defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis, os que estão morrendo pela espada do anticristo, e fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Aí sim, aí terá sinais de todo jeito. Estrela caindo do céu, terá sinais de luzes se apagando no sol, não será dia nem noite. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Viu? Esse é o dia do Senhor. Vai estar acontecendo vários eventos nesse terceiro retorno, inclusive as águas vivas, que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade dela até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Quando o Senhor tocar no Monte das Oliveiras, que ele abriu um vale para os israelitas e os gentios que escaparam da espada do anticristo fugirem dele, o Senhor vai batalhar. Glória a Deus. Aqui, porque essa Bíblia, aqui, essa mensagem, ela está fora de ordem cronológica. E o Senhor sairá, pelejará contra as nações, verso 3 do capítulo 14. No dia que pelejou, como no dia que pelejou no dia da batalha. Então ele vai pelejar, essa é a batalha de Meguido. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui também, no verso 16, sobre esta batalha. 16 não, aqui no verso 14, deixa eu ver. Glória a Deus. Verso 12.
Isso aqui é a batalha do Armagedon. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas. Ele apodrecerá a língua na sua boca. Oh, glória a Deus. Tá entendendo, irmãos? Deus vai matar os cavalos do anticristo, os que tiverem na montaria, os que tiverem com tanque de guerra, as nações que estiverem pelejando contra Jerusalém. Jesus vai feri-los. E vai aniquilar o anticristo, como profetizou Isaías, com o sopro da sua boca. Ele será aniquilado, o corpo do anticristo. E o demônio que estava possuindo o corpo carnal do anticristo será amarrado por 1000 anos. E aí ele se proclama rei, proclama o milênio e todo mundo saberá disso. Todos o verão fazendo essa obra, como viram a Torre Gêmeas. Os aviões, todo mundo viu a Torre Gêmea no dia que elas caíram nos Estados Unidos. Todo olho verá. E até os que transpassaram também vão ressuscitar. No segundo bloco da ressurreição, que é para Israel. Porque Deus quer que eles ressuscitem nessa primeira ressurreição. Faz parte da primeira ressurreição. Como Daniel também viu isso no seu livro, que diz que uns saem para o horror eterno e outros saem do pó da terra para o gozo eterno do reino do Senhor. Está compreendendo? Nós vamos fazer outro vídeo explicando essas ressurreições, como vai ser, os irmãos aguardem. Explicando os juízos de Deus, que não só é um. Glória a Deus. Tem o juízo de Hebreus 9:27. Tem o juízo das nações, aqui mesmo em Mateus. E tem o juízo final. Nós vamos estar falando do juízo. Não esquenta, porque vão falar que eu sou uma herege, falso profeta. Mas não é. Separa esses versículos que Deus me deu. E você vai entender perfeitamente os 2 retornos de Cristo. Glória a Deus. E os acontecimentos. Porque não só é ele voltando, vai ter acontecimentos. Glória a Deus. Esse vai ser um dia de batalha, que vai ser, a guerra vai começar. Já começou as nações batalhando contra Jerusalém. Mas no dia que o Senhor tocar o Monte dos Oliveiras, a guerra acaba num dia só. Ele vai estar matando com a espada de 2 gumes, que sai da boca dele. Vai estar exterminando o homem ímpio. Os agoreiros, já preguei aqui sobre isso uma vez no outro vídeo que eu fiz. Vai estar exterminando todas as religiões que não glorificam o nome dele, serão exterminadas. Todas as religiões que não glorificarem o rei. Glória a Deus. E que burlaram a palavra, passaram por cima da palavra. Passam por cima da palavra, dos preceitos dele, serão exterminadas da face da terra. Não te engane o teu coração. Não te engane. E você que não aceitou Jesus, ainda aceite Jesus. Vocês ateus, que eu sei que ouvem meu canal, nós amamos vocês em nome de Jesus e oramos por vocês. Tem ateus aí que me respeitam, que gostam sim de ouvir. Glória a Deus. Um abraço a todos vocês. Jesus ama vocês. A Bíblia Sagrada se cumpre. Não adianta, não vai ter ciência, não vai ter estudo, não vai ter homem nessa terra. Não vai ter nenhuma ciência nessa terra, ou estudo avançado, ou tecnologia avançada, que possa impedir da palavra de Deus se cumprir. E está para acontecer o segundo retorno. Esse advento tremendo que é o arrebatamento da igreja. Que não é o fim do mundo. O mundo não tem fim, não vai se acabar agora. Só depois do reino milenar. Que a terra será tirada. Jogada como uma bola vazia no espaço novamente. A terra vai ser como ela era, uma vazia e sem forma. Um planeta vazio e sem forma. E o mar já não existe. Nem da outra terra não existe mar.
No lugar dessa terra vai vir a nova terra, a nova Jerusalém. E vai ocupar, vai orbitar o lugar que a terra orbitava. Onde o mar já não existe. E onde todos os homens estarão com Deus. Por isso que vai se cumprir a profecia do Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Vocês entendem? Separe esse versículo que eu menciono, que você vai entender direitinho, vai aprender a separar os dois retornos. O retorno de Cristo para Israel e o retorno de Cristo para a igreja. Espero ter lhe ajudado. Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.